Olá pessoal, hoje estamos aqui para trazermos mais um vídeo relacionado à pensão por morte. E a pergunta agora é delicada. Repare só, vem aquela curiosidade. Será que a amante tem direito à pensão por morte? E aí, o que você acha? Ora, essa resposta é uma resposta que vai dar aqui pano para manga, não é? Veja, quando a gente fala da tutela da amante, é evidentemente que a amante ou o amante não tem direito a receber pensão por morte. Aquela relação extraconjugal, às escondidas ou sem intenção de constituir família, ela não gera o direito ao benefício previdenciário. Mas o problema não está ali nesses casos extraconjugais esporádicos ou aquelas situações em que nessa união não há uma intenção de constituir família. Existe outra situação muito mais complicada, muito mais complexa, que é a situação do concubino ou da concubina. O que é o concubinato hoje em dia? O concubinato é aquela união que tem todas as características de uma união estável mesmo, é uma união pública, contínua, duradoura, com intenção de constituir família. O problema é que uma das partes é casada, e mantém o casamento, não está separada não, nem de fato. Tá? Ela está realmente casada, está ali e mantém uma união paralela ao casamento. Nesses casos, nós temos uma relação de concubinato. Veja como é diferente. Você tem uma situação em que aquela outra unidade familiar também é reconhecida pela sociedade. A pessoa tem efetivamente duas famílias. É diferente do caso da simples amante, não é? Então, nesse caso, nós temos a relação de concubinato. E existe uma polêmica muito grande a respeito disso. Atualmente, a posição tanto do INSS quanto da última decisão, mas é uma decisão antiga do Supremo, é que não há direito à proteção previdenciária do concubinato. Mas, como eu vou falar daqui a pouquinho, esse jogo ainda não terminou, tá? Deixa eu só contar para vocês como o Supremo decidiu que não haveria direito à proteção previdenciária da concubina. Houve um caso interessante em que um senhor, eu vou falar o nome dele porque foi público, inclusive consta no julgamento, o senhor Josemar do Amor Divino. Ele era casado e manteve o seu casamento ali muito bem, até que um belo dia ele encontrou a dona Joana da Paixão Luz. Olha só, o senhor Josemar do Amor Divino encontrou a dona Joana da Paixão Luz e estabeleceu com ela uma união paralela ao casamento. Ele não deixou a esposa não, a esposa estava lá, só que ele tinha uma outra casa com a dona Joana e viveu com a dona Joana durante 30 anos. Ele teve lá 9 filhos com a esposa, teve mais 6 filhos com a dona Joana, enfim, e depois morreu, né? De cansaço, obviamente. Então, esse sujeito morreu, o senhor Josemar, e deixou as duas brigando. Essa briga foi até o Supremo Tribunal Federal. Na época, era ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Aires Brito. E ele até abordou a questão de uma maneira bastante curiosa, né? Ele disse, olha, Josemar do Amor Divino, Joana da Paixão Luz. Esse casal estava predestinado, pois quando o amor encontra a paixão, nós ingressamos no insondável território do coração, disse o ministro Aires Brito. Ora, o relator do caso, o ministro Marco Aurélio, não se sensibilizou muito com esse argumento, não é? E ele trouxe ali nos debates, quando você vai ler as transcrições desse debate, você vai ver que em um determinado momento ele fala assim, não é possível, não é possível. A esposa já dividiu o marido durante 30 anos, agora ele morre e ela vai ter agora que dividir a pensão com a concubina? O ministro Aires Brito respondeu, ora, excelência, não cabe ao julgador sentir ciúmes pelo segurado, né? Bom, enfim, então nesse debate curioso no Supremo Tribunal Federal, naquele julgamento, prevaleceu o entendimento que a dona Joana não teria direito à pensão,
que ela não teria proteção previdenciária, porque o concubinato não teria proteção previdenciária, pois ofenderia o casamento, e esse sim tem uma especial proteção da Constituição. Bom, esse foi um julgado do Supremo Tribunal Federal, tem muitas críticas contra esse julgado, e agora a questão está lá de novo, os ministros vão decidir de novo, só que dessa vez num recurso que a gente chama com repercussão geral. Então vai ser uma resposta geral para todas essas situações. Estamos aguardando o julgamento, o relator é o ministro Fux agora, e ele vai apresentar o seu voto e a corte vai decidir sobre os efeitos do concubinato de longa duração. Então, se você conhece algum caso de concubina e concubino, pode aqui ficar atento ao julgamento, porque pode ser que mude tudo. Hoje, a resposta é: a concubina e o concubino não têm direito à pensão por morte. Mas, quem sabe o que vai acontecer depois do julgamento do Supremo. Meus amigos, até a próxima. E não se esqueça, planeje o seu futuro.